A franquia Dark Souls da From Software dispensa apresentações. Recentemente aclamada como o melhor jogo de todos os tempos, a série é elogiada por seu design de fases intrincado, combate satisfatório e um mundo cativante. No entanto, você provavelmente conhece Dark Souls principalmente por sua dificuldade notória. Na verdade, esses jogos são tão desafiadores que todo game difícil que veio depois é, de certa forma, uma homenagem a Dark Souls, o primeiro jogo realmente difícil. Veja bem, todos sabemos que o conceito de dificuldade nem existia antes de Hidetaka Miyazaki inventá-lo em 2009 com o lançamento de Demon's Souls. Antes disso, os videogames eram todos incrivelmente fáceis. Quer dizer, olhe para isso. Os jogos basicamente se jogavam sozinhos. Mas então, surge Demon's Souls. 2 anos depois, Miyazaki lança outro clássico instantâneo, e os desenvolvedores de jogos enlouqueceram. Fogueiras, barras de estamina, manchas de sangue, frascos de estus. Se algo aparecia em Dark Souls, então também estaria nos próximos 100 jogos que você jogaria. Mas precisávamos de um nome para esses jogos, esses imitadores que eram tipo Souls-like. Realmente parece haver uma crise de nomenclatura em torno de jogos que compartilham a menor semelhança com Dark Souls. Há uma obsessão em rotular tudo que é remotamente parecido como derivado, mesmo entre outros títulos da From Software. Eles simplesmente não conseguem escapar dessas mesmas amarras. Primeiro, era apenas Demon's Souls. Depois eram os jogos Souls, depois era Soulsborne, e depois disso é Soulsborne. É inegável que Dark Souls é um dos jogos mais influentes do nosso tempo. O cenário atual dos games seria incrivelmente diferente sem ele, e vários jogos são, de fato, cópias, mas surgem alguns problemas ao pegar um título importante e transformá-lo em um gênero inteiro. Pegue roguelike, um gênero nomeado em homenagem ao jogo de exploração de masmorras de 1980, Rogue. Ao contrário de Dark Souls, no entanto, Rogue não gerou uma série inteira e foi lançado há mais de 40 anos. Então hoje não é surpreendente quando Rogue não é o primeiro jogo que vem à mente quando você ouve a palavra roguelike. Para mim, o jogo em que penso quando ouço roguelike é Binding of Isaac. Fui gentilmente informado de que Binding of Isaac não é de fato um roguelike, mas um roguelite. Inicialmente chamados de roguelike-likes, os roguelites são roguelikes que são como rogue, mas não tão parecidos com rogue quanto os roguelikes. Quando você está categorizando um jogo com base no que ele deriva, o rótulo começa a perder todo o sentido. Roguelite é um gênero nascido de jogos que eram muito diferentes do título original para serem chamados de roguelikes. Então por que manter rogue no nome? Esse tipo de convenção de nomenclatura sufoca a criatividade, sugerindo que o jogo deve se manter o mais próximo possível do original. E para cada caixa na lista de verificação que um jogo não marca, adicionaremos apenas outro like no final da categoria. Todos os jogos são derivados em alguma extensão. Não há jogo moderno que não pegue emprestado algo de seus predecessores. Mesmo Dark Souls, da From Software, não inventou a barra de estamina ou o parry. A arte inspira e os gêneros se sobrepõem. É o mesmo com qualquer meio de entretenimento. Embora existam filmes marcantes, nenhum deles teve seus títulos incorporados em seus respectivos gêneros. Imagine se todo o filme com muito gore e um zoom rápido fosse chamado de Tarantino-like. Ou olhe para o hip-hop, metade dos rappers seriam chamados de Tupac-likes. É exatamente esse fenômeno de conteúdo derivado, misturando e pegando emprestado de mídias anteriores, que leva a ideias imaginativas. Metroidvania é uma junção de Metroid e Castlevania, e é usado para descrever jogos que pegam emprestado de ambas as séries, ou assim diz a definição da Wikipedia. Na verdade, é usado para se referir a qualquer jogo com um mundo expansivo que tem certas áreas bloqueadas por habilidades, melhorias e itens, como o Super Metroid. O termo começou a ser usado após o lançamento de Castlevania Symphony of the Night.
que apresentava muitos desses elementos semelhantes a Metroid. Da mesma forma, os desenvolvedores de jogos por trás de Hollow Knight tinham pouca ou nenhuma experiência com o Dark Souls antes de fazer o jogo. E embora fossem inspirados por Metroid, criar um Metroidvania não era algo que eles pretendiam fazer. A inspiração deles veio de vários jogos diferentes, mas em vez de tentar emular alguém em particular, eles se concentraram em tentar fazer um jogo realmente bom. E, spoiler, eles fizeram um jogo realmente bom. Quando os desenvolvedores se apegam firmemente a um projeto, eles estão projetando de trás para frente, criando um jogo que se conforma a mecânicas de jogos estabelecidas, em vez de projetar elementos que melhor complementarão seu jogo. Gris é um jogo que foi originalmente concebido para ser um Metroidvania, mas os criadores queriam que fosse acessível a pessoas mesmo que nunca tivessem jogado um videogame. Então, eles optaram por uma abordagem mais linear. Os desenvolvedores teriam que reimaginar a fórmula para realizar a visão que tinham para o jogo. E eles fizeram um trabalho excelente. Gris tem 5 níveis, representando cada estágio do luto. Você progride linearmente por eles, adquirindo uma nova habilidade em cada um. O jogo não apresenta combate e pouca exploração. As habilidades são usadas principalmente para plataformas e desafios de quebra-cabeça. Cada nível é projetado apenas com as habilidades que você tem no momento, então não há retrocesso na progressão para cada novo nível. Você restaura a cor a um belo mundo pintado em aquarela, até chegar ao último estágio e finalmente superar seu luto. Gris pega elementos de Metroidvania e os usa para contar uma história poderosa através de pouco mais do que sua jogabilidade. Em vez de forçar mecânicas desnecessárias para preencher uma lista de verificação, Gris pega apenas o que precisa do gênero e ainda consegue capturar a essência de ter um protagonista que evolui ao longo do tempo e cresce para interagir com o mundo de diferentes maneiras. E isso é o que está no cerne de qualquer gênero. Apenas alguns fatores imutáveis que realmente capturam o coração do que unifica esse grupo de jogos. Eu argumentaria que o elemento que une esses jogos não é o combate, mas seu ciclo de jogabilidade principal. O ciclo de encontrar um obstáculo desafiador, morrer e se jogar nele de novo, armado com nada além do seu conhecimento de tentativas anteriores. Nenhum frasco de estus, barra de estamina ou rolamento de esquiva necessário. Essa jogabilidade central é o que torna esses jogos tão envolventes e realmente faz você se sentir como se tivesse a arrogância exagerada de um protagonista de fantasia medieval. Claro, também teríamos que renomear o gênero e abandonar toda a tendência de apenas adicionar like no final de um título. Os jogos já evoluíram para além de serem apenas Souls-likes, e é hora de a linguagem que usamos para nos referir a eles fazer o mesmo. Se você chegou até o final do vídeo, obrigado por me ouvir falar. Este é um tópico que realmente me irrita, se é que me entende. Então, pensei em fazer um vídeo sobre isso. Mas, sim, me digam o que vocês acham. Se gostou do vídeo, curta o vídeo. Isso ajuda o vídeo a ser visto. Se não gostou do vídeo, deixe um comentário, porque isso também ajuda a ser visto. Envie isso para aquele amigo que não para de falar de Dark Souls e se inscreva para ver mais vídeos como esse.